E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Isso aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui a gente tá com o nosso velhinho de guerra Pocophone F1, que mais ou menos ali pro dia 22 de agosto ele vai completar 4 aninhos de existência e agora em 2022, como que será que tá o desempenho dele para aplicações normais, aplicativos de jogos, várias outras funções que antes ele era um grande destaque. Bem, o Pocophone F1 foi na época um destaque, principalmente por conta do seu preço, que quando ele foi lançado ele estava sendo encontrado ali por volta dos seus 1.300 na sua versão mais básica, com apenas 6 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. E é claro, galera, a gente também tem aí o grande destaque por ele ser o flagship killer, né, da época de 2018. Porque quando ele lançou, o top de linha na época era o Galaxy S9 e o S9 Plus. E com as especificações que o S9 Plus tinha, basicamente o Pocophone F1 também tinha a mesma especificação, que era aí de 6 GB de RAM e é claro também um Snapdragon 845, que é o chipset dele que tem aqui dentro. Só que o Pocophone F1 era um celular muito mais barato, que entregava mais velocidade que o próprio Galaxy S9, e com isso, né galera, ele se destacava muito mais. E ainda mais pelo seu preço baixo, né, infelizmente aqui comprometeu algumas coisas, como por exemplo a traseira, que é uma traseira apenas de um plástico. A gente tem aqui um sensor de digital e aqui pelo menos umas duas câmeras. A gente tem aqui, galera, um conjunto bem legalzinho para os seus jogos. Ele não esquenta tanto quanto, por exemplo, um Poco X3 Pro, que é um celular muito mais recente, com Snapdragon 860, 6 GB de RAM ainda, só com uma RAM um pouco mais rápida, entre várias outras coisas. Só que ainda assim tem algumas coisas deles que comprometem ele. E como eu disse, como a Xiaomi teve que cortar bastante custo com ele, infelizmente, galera, algumas coisas foram comprometidas. E uma dessas coisas foi aqui a sua tela, que no lançamento, né, principalmente com o Android 8.1 e principalmente também com o Android 9.0, era bem ruinzinha. Não apenas por conta da sua retenção de tela, que eu acho que não dá pra vocês verem, né, nem quando a gente ativa o brilho máximo dessa tela, mas basicamente é uma retençãozinha que acaba pegando toda essa lateral e um pouquinho dessa parte do notch. Simplesmente, galera, acontece bastante Ghost Touch no Android 8 e no Android 9 desse sistema. Principalmente, né, galera, Ghost Touch, pra quem não sabe, é aquela coisa que quando você tá utilizando seu celular, ele simplesmente registra algum toque em algum canto diferente da sua tela e a sua tela fica meio que piscando toda bugada assim. É uma coisa totalmente diferente, uma coisa que a gente não gosta de experienciar, principalmente quando a gente tá em jogos ou então vendo aquele meme engraçado no Instagram, ou simplesmente digitando com alguém que você gosta e aí sai uma palavra que você nunca quis. Isso era bem comum de acontecer nos Android 8 e no Android 9, mas basicamente não acontece mais no Android 10, que é o último Android que ele recebeu, e com isso, né galera, praticamente foi corrigido esse problema do Ghost Touch. Infelizmente ainda fica o problema de retenção de tela, mas isso daí, né galera, infelizmente é uma coisa com esses dispositivos mais antiguinhos da Xiaomi. Outra coisa também, galera, é esse notch, né? Praticamente a Xiaomi queria imitar aí os iPhone da época, né? Que ainda continuam com os notches, mas como vocês podem ver, galera, ele aqui possui um notch bem avantajado, né? Se a gente for levar em consideração os notches de hoje em dia, que geralmente são esses punch holes aqui, que até a própria Xiaomi também coloca no seu dispositivo. E, galera, eu posso dizer que, na minha experiência, não incomodou tanto. É claro que para você assistir um filme com uma tela um pouco mais esticada, aí sim vai incomodar um pouco, mas né, se você for utilizar aí para aplicações como seu Instagram e até mesmo para certos jogos, não vai te incomodar tanto quanto você acharia que isso daqui poderia te incomodar. Fora também que a Xiaomi também inovou bastante com esse dispositivo, com essa câmera infravermelha aqui, que você vai poder estar utilizando, é claro, para desbloquear facialmente o seu dispositivo, mesmo quando estiver à noite. Inclusive também a sua câmera aqui de mais ou menos 5 megapixels com a sua câmera traseira são aqui grandes destaques. Ela consegue tirar excelentes fotos diretamente aí do seu sensor de 12 megapixels, com o seu segundo sensor aí sendo um sensor de profundidade para você tirar suas fotos aí com aquele efeito desfoque de câmeras DSLR e outras coisas, né? Como vocês podem ver, no sensor principal dele, galera, a gente tem uma boa representação das suas cores e, inclusive, galera, na sua câmera mais focada, um pouquinho mais de perto, né? Como vocês podem ver, ela capta ainda uma riqueza de detalhes bem incrível, ok? É claro, não é tanto assim para uns padrões atuais de câmeras hoje, com outras câmeras de iPhone de 2022 ou até mesmo de um Galaxy da vida de 2022, mas pelo menos é uma câmera boa que não vai te deixar na mão nem em condições mais escuras. Inclusive também, para você tirar suas selfies, você vai poder tirar selfies muito boas, e inclusive também a gente vai ter aquele desfoque de fundo bem legalzinho para você estar utilizando diretamente da sua câmera frontal, sem precisar estar utilizando nenhum tipo de Gcam ou coisa do tipo.
A gravação também é um ponto bem importante para a gente falar sobre esse dispositivo, como vocês vão poder ver pelos vídeos. Esse é o vídeo com a câmera frontal do Pocophone F1. Vídeo em 4K da câmera do Pocophone F1. Tem um gato ali. Tanto na gravação com a câmera frontal quanto na câmera traseira em 4K a gente consegue excelentes resultados e um excelente balanço de cores. Já falando sobre a bateria desse dispositivo, a gente tem aqui uma bateria de apenas 4.000 mAh. Só que antes, galera, os aplicativos não consumiam tantos recursos do seu smartphone quanto consomem hoje em dia. E principalmente, se você pegar um celular utilizado, ele já foi carregado diversas vezes e a sua bateria já está degradando com o tempo. E com isso, né, galera, aquelas 8 horas que a gente fazia anteriormente, né, com vários aplicativos e principalmente com uma bateria bem saudável, agora não faz ali por volta de umas 5 a 6 horas de tela, né? A gente consegue ter ainda bons resultados, a gente consegue chegar ao final do dia com uma carga de bateria apenas, só que é claro, se você não jogar tanto, né, no seu celular. Já se você jogar, aí sim a bateria cai ali para mais ou menos umas 5 a 4 horinhas ou até 3 horas, dependendo do jogo que você for jogar. E bom, chegou a hora que todo mundo devia estar esperando, e a gente vai falar, é claro, da performance de jogos desse Snapdragon 845. A gente ainda consegue uma experiência bem sólida em vários jogos. Testamos aí o PUBG Mobile, Free Fire, Call of Duty, Apex Legends, né, que é recém-chegado, e é claro também o queridinho da galera, o Genshin Impact. Além, é claro, também de dois emuladores bem populares, como aqui o nosso Citra, que é um emulador de Nintendo 3DS, e aqui a gente também tem o nosso Aether SX2, que é só um emulador de PlayStation 2. E bom, em jogos mais pra época do nosso Pocophone F1, como o nosso PUBG Mobile, o nosso Free Fire e o nosso Call of Duty, aí sim, galera, a gente vai ter uma experiência bem fluida, com aqui o nosso PUBG Mobile conseguindo até pegar na qualidade HDR 40 FPS tranquilamente. E é claro, se você descer da qualidade HDR e colocar na qualidade suave, aí sim a gente consegue 60 FPS contínuos tranquilamente dentro do nosso PUBG Mobile. Free Fire também não passa muito longe, ele é um jogo extremamente leve pra gente estar rodando dentro de um Pocophone F1, e com isso, né, galera, a gente consegue também rodar ele na qualidade Ultra em 60 FPS sem mais enrolações. Call of Duty, o passo já vai ficando um pouquinho mais apertado, mas pelo menos ainda o Battle Royale dele é levado tranquilamente pela GPU dele, com a qualidade alta em pelo menos 60 FPS. É claro, ele não vai deixar você colocar tudo na qualidade Ultra, mas pelo menos na qualidade alta você já tem uma boa fidelidade de visualização, e é claro também 60 FPS é tranquilinho, principalmente é o limite de tela aqui que a gente tem dentro desse Pocophone F1, não é como, por exemplo, um Poco X3 Pro, que tem aí uma tela de 120 Hz e que vai alcançar 120 FPS dentro do seu Call of Duty, mas que pelo menos 60 FPS com uma qualidade alta é muito bom para sua visualização, e é claro também o seu celular não vai esquentar tanto. Agora, já jogos mais desotimizados, como o nosso Apex Legends e o nosso Genshin Impact, já são um caso um pouco à parte. O Apex Legends literalmente acabou de lançar para o nosso dispositivo, e com isso, né, galera, a gente ainda consegue pegar o gráfico na extremo HD com a nossa qualidade ultra de FPS, que é claro, leva o nosso FPS para casa dos 60. E com isso, né, galera, a gente consegue ter uma experiência fluida na casa dos 60, só que é claro, vão ter certas partes e principalmente em trocações de tiro e outras coisas, que aí sim o nosso FPS vai cair para mais ou menos uns 45 a 30 FPS. Infelizmente, é o chip do nosso Snapdragon 845 já dando umas peidadinhas na farofa, né? É claro que o Apex Legends ainda continua sendo bem desotimizado, mas pelo menos ele consegue aguentar aí o nosso Apex na qualidade extremo HD. Já que o nosso querido Genshin Impact, galera, é um caso à parte, né? Infelizmente, a nossa GPU não roda ele na qualidade Ultra, né? Eu estou aqui rodando ele na qualidade Ultra, né? No caso, dá para você colocar aqui a qualidade do extremamente alto. Eu coloquei todas as configurações aqui no mais alto que dava para colocar. Eu só desliguei mesmo o desfoque de movimento. Então é por isso que aqui a qualidade dos gráficos está no modo personalizado. E com isso, né, galera? Infelizmente, a nossa GPU já dá aí algumas leves travadas durante a nossa sessão de gameplay. Para vocês não estar sentindo tanto, né, principalmente porque a gente tá rodando num vídeo de 30 FPS, mas no geral, né, galera, ele não roda assim tão bem na qualidade Ultra.
tem algumas vezes que ele vai descer simplesmente para uns 30 FPS ou 20 FPS, e principalmente se você tiver numa cutscene um pouquinho mais pesada, aí sim você vai sentir as suas travadas um pouco maiores. No geral, ele consegue sim ter uma boa experiência, você consegue atingir 30 FPS na maioria das vezes, mas você não vai sair muito mais disso. Ele vai dar aí algum dos drops, né, como vocês podem ver, ele dá umas travadinhas aí para mais ou menos uns 20, 25 FPS, mas depois ele dá uma voltadinha ali para os seus 30 FPS, e com isso, né, galera, a gente consegue ter uma experiência até que bem daorinha. Só que o que eu recomendo para você jogar, principalmente se você quer buscar os 60 FPS, vem aqui no gráficos, coloca aqui na sua qualidade média, que seria o padrão dele, e aqui os seus gráficos, aí sim você coloca em 60 nessa parte. É claro, desligando também o seu desfoque em movimento, e com isso, né, galera, você deve conseguir atingir um pouco mais de FPS. Pelo menos aqui uns 50, 60 FPS, ou se não, você coloca tudo baixo, aí o seu jogo não vai ter um gráfico assim tão da hora. Aqui pelo menos, né, se a gente vier e puxar o nosso querido Game Turbo, como vocês podem ver, ele tá pegando por aqui uma volta de uns 55 FPS, então, né, galera, por enquanto, essa experiência aqui é o que a gente consegue com o nosso Genshin Impact. É um jogo, assim, um pouco mais atual e, infelizmente, né, a gente vai ter aí algumas travadinhas para jogar dentro do nosso Genshin Impact. Infelizmente, em testes de performance, como o nosso CPU Throttling, galera, a gente pode ver aqui que o desempenho dele, ao longo dos 10 minutos, não é muito bom. Eu testei aqui com 100 threads ativas, fazendo trabalhos pesados dentro do nosso processador, e como vocês podem ver, até ali mais ou menos uns 2 minutos e meio, ele consegue ter um bom resultado de mais ou menos ali um máximo de 230 mil pontos de performance, só que logo depois ele já cai ali a performance para casa ali dos 177 mil pontos, e a mínima chegando até a casa dos 145 mil pontos. Como vocês podem ver aqui, as nossas frequências estavam praticamente um ataque cardíaco, né, e elas estavam oscilando bastante. Isso aí representa bastante um throttling da nossa CPU, que chegou aqui ao máximo dos seus 85 graus. Já que nos testes do nosso Antutu Benchmark, como vocês podem ver, ele faz aqui uma pontuação de 423.810 pontos, com aqui a nossa CPU atingindo scores muito bom de 105.827, a nossa GPU batendo um score de 162.867, memória fazendo 67 mil pontos, e inclusive a nosso X batendo na casa dos seus 88 mil e 31 mil pontos. Já em emuladores como o nosso Citra, como vocês podem ver, galera, eu estou utilizando um jogo extremamente pesado, que é o nosso Pokémon Y. Ele é um jogo muito pesado para você rodar nesse tipo de emulador. Você vai obter resultados melhores com o Pokémon Omega Ruby e principalmente com o Pokémon aí Sun, Pokémon Ultra Sun e outros jogos. Mas o Pokémon Y e o Pokémon X são jogos aqui extremamente pesados para a gente estar executando. Eu ainda estou executando na resolução 2x para melhorar um pouquinho os nossos gráficos, e como vocês podem ver, ele até pega um gráfico bom, né? Mas aqui o nosso FPS fica ali por volta da nossa casa dos 24. Eu ainda estou na primeira cidade, que é uma das mais pesadas pra gente estar renderizando, e como vocês podem ver, né, galera, o nosso desempenho nessa partezinha que ele aproxima já dá uma caída ali para uns 21, 22 FPS, o que não está ruim, mas pelo menos, né, é um FPSzinho bem abaixo do que a gente esperava para um sistema como o nosso Pocophone F1. É claro que você também vai poder reduzir a resolução aqui para resolução 1x, o seu FPS vai melhorar muito, né, vai ficar ali nos seus 30 FPS jogáveis, só que é claro, né, a sua resolução vai ficar um pouquinho pior para você ver certas coisas e certos Pokémons. Já que o nosso Aether SX2, sem a gente configurar nada, né, só ativando aqui as configurações de visualização de exibição na tela, basicamente a gente não configurou nada, né, eu só deixei aqui o que ele configura por padrão, até os gráficos aqui eu vou estar utilizando a OpenGL, a gente já consegue jogar um jogo um pouco mais demandante como o nosso God of War 2. É claro que, infelizmente, ele tem aí as suas ressalvas, né, porque o nosso FPS ali vai ficar por volta dos seus 65% da sua máxima utilização, então algumas vezes vai parecer que a gente está jogando em câmera lenta esse tipo de jogo. E principalmente, né, galera, em certas partes que você precisa ter um comando um pouco mais ativo, vai dar aí alguns probleminhas para você estar executando numa câmera lenta. Então o que eu recomendo é você tentar dar uma configuradinha ali, utilizar uns padrões inseguros para ele rodar em pelo menos uns 30 FPS, e com isso, né, galera, conseguir executar aqui o seu God of War e outros jogos de PS2. É claro que eu estou utilizando aqui um exemplo bem extremo e praticamente sem nenhuma outra configuração, mas no geral, né, galera, dá para você jogar aqui também o seu Aether SX2 dentro do seu Pocophone F1.
No geral, eu acho o Pocophone F1 um excelente dispositivo para você estar utilizando ainda em 2022. É claro que ele vai passar mal em alguns jogos, como aqui o Apex e o Genshin Impact, mas aí para jogos um pouquinho mais antigos e próprios do Android, como aí o nosso PUBG, Free Fire e o Call of Duty, você vai ter aqui um excelente smartphone para você jogar todos esses jogos. É claro, a gente não vai ter coisas como uma taxa de atualização de toque mais alta, como um Poco X3 Pro tem de 240 Hz, mas pelo menos você vai ter aqui uma taxa de atualização muito boa de 60 Hz, que vai levar os seus jogos a 60 FPS tranquilamente para você jogar. Emuladores, esse sistema aqui é conhecido por ser um excelente sistema para emulação. É claro que certos jogos como aqui o Citra, que são emuladores de Nintendo 3DS, vão ter aí um pouquinho mais de dificuldades, mas já outros emuladores como o GameCube, Nintendo 64, o próprio Aether SX2, você vai ter sim uma excelente performance para você estar executando esse tipo de sistema dentro do Pocophone F1. Então, se você conseguir pegar um Pocophone F1 por volta ali dos seus R$800, R$700, vai ser sim uma boa escolha, principalmente aí sobre qualquer outro celular que a gente tiver durante essa faixa de preço. E é claro, também é uma excelente opção para você sair utilizando para 2022. Eu vou ficando por aqui, né, galera? Espero que vocês tenham gostado desse review. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adicione esses vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo, e é nóis, galera, valeu e falou, tchau, tchau.